Girls, how you doing? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bora lá para mais uma aula, a terceira aula do nosso curso gratuito aqui no YouTube. Bora lá, bora lá. Então, pessoal, hoje mais uma aula de Everyday English Conversations, ou seja, conversas do inglês da vida real, tá? Então a gente vai basicamente treinar o nosso listening com um diálogo entre nativos, um diálogo de uma conversa da vida real, do cotidiano. Alright? Beleza? Então, vou esperar um pouquinho e já já a gente começa, tá, pessoal? Então é o seguinte, ó, se você é novo aqui, se você está assistindo a gravação dessa aula e você é novo aqui, então não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também não se esqueça de clicar no sininho para você ser avisado sempre que tiver aula ao vivo, ok? E também se você quer receber esse material aqui, ó, esse PDF aqui, que contém todas as transcrições, toda a transcrição da aula de hoje, ou seja, do áudio que a gente vai ouvir para treinar o listening, mais o áudio em si, ou seja, se você quer receber tanto esse PDF aqui, quanto o áudio para você continuar treinando o seu listening depois da aula, durante a semana, então clica no primeiro link aqui da descrição para você se cadastrar. Alright? Beleza? Ok, good. Pessoal, então é o seguinte, ó, como vocês já sabem, a gente vai basicamente ouvir um áudio, que é basicamente um diálogo entre nativos, entre duas pessoas, e eu quero que logo após que vocês ouvirem o áudio, eu quero que vocês pensem no percentual de compreensão, como vocês já sabem, quem acompanha as aulas já sabe, que você ouve o áudio e aí você logo em seguida, ou seja, na verdade enquanto você estiver ouvindo o áudio, você já vai pensando no percentual que você está conseguindo compreender. Então, logo depois que você terminar de ouvir o áudio, que eu vou reproduzir já já, eu quero que você então tenha em mente qual foi o percentual que você conseguiu compreender do áudio, porque no final da aula eu vou reproduzir esse áudio novamente e aí você vai conseguir ter uma noção do quanto a sua habilidade de compreensão, a sua habilidade de listening melhorou durante a aula. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque no final da aula, a sua compreensão desse diálogo, desse áudio, já vai estar muito superior à compreensão que você vai ter dele agora, ok? Tá? Então, pessoal, esperar mais um pouquinho e aí eu já reproduzo o áudio, ok? Tá? O horário combinado era às 8, já são 8, 8 e 2. Então, beleza. Eu já vou reproduzir o áudio, tá? Então, já vou reproduzir o áudio e tenha em mente, então, qual que é o percentual que você vai conseguir compreender desse áudio agora. Então, pera lá, vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3. Ou de trás pra frente, né? 3, 2, 1. Let's do it. Where is it? Okay, let me play the audio. I see. You really want to look sharp, don't you? Oh, you betcha. This is a very important event. Coming up, and you know that if you look your best, you have a better chance of getting the job than another person. And so... So you want to get a suit and new belt from that fancy brand store, which has got all the famous names and logos and labels, with a really nice white business shirt, classic look. But is so much more expensive. Than Wonder Mart, which we're not going to because it only has colored shirts. If you're going to look good for a job interview, you need something classic. All right, I got it. I want to go to the nice store anyway. Bom, esse áudio, como você deve ter notado, percebido, ele é um áudio já mais avançado, tá? Mas fique tranquilo, porque após a explicação, depois da aula, eu tenho certeza absoluta que a sua compreensão, que o seu nível de compreensão desse áudio já vai estar muito superior, ok? Acho que eu vou ter que afastar um pouco o microfone aqui do meu rosto, né? Acho que tá um pouco alto, né? Um pouco alta a minha voz. Alright, peraí, deixa eu me situar aqui with the mic, ok? Ok, so let's do it. Vamos lá, Su. Let's do it. Então é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos começar aqui então pela Sarah, pela primeira frase, que foi da Sarah. Então a Sarah começa o diálogo fazendo a seguinte pergunta pro Mark. I see, you really wanna look sharp, don't you? Tá? Então, ó, essa primeira frase aqui, ó. I see, you really wanna look sharp, don't you?
Tá, então vamos lá. Ó. I see é basicamente uma expressão. Eu já vou explicar o que significa exatamente. Já tá ali no PDF, né? Mas eu vou explicar detalhadamente, ok? Então, I see. Depois, vou colocar aqui embaixo, ó. You really want to look sharp, don't you? Tá com uma vírgula, né? Don't you? Ok, esse I see, pessoal, é basicamente uma expressão. Se você traduzir ao pé da letra, fica eu vejo, né? I quer dizer basicamente eu e see quer dizer vejo. Então, ao pé da letra significa eu vejo, mas como é uma expressão, você não pode traduzir literalmente. Você tem que olhar de uma forma figurativa, tá? Então, I see significa basicamente eu entendo. Ah, eu entendo. Ou só entendo, né? Oh, ok, I see. Eu entendo. Tá? E aí ela continua. You really want to look sharp, don't you? You really want to look sharp, don't you? Então, you really want. Ok. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui, muito simples, ó. You significa basicamente você. Really quer dizer realmente. Então aqui a gente consegue traduzir essa palavra ao pé da letra, tá? Really tem vários significados. É um intensifier, é utilizado para intensificar o que vem após ele. Porém, neste contexto dá para traduzir ao pé da letra. Então, realmente. Então, você realmente, you really, ela dá uma enfatizada, né? You really wanna look sharp, don't you? Tá? Então, você realmente quer. Então, want, care. Ok? E eu já explico melhor como que ela pronunciou esse want to, beleza? Vocês devem ter percebido, se você conseguir se recordar no áudio, ela pronunciou de uma maneira diferente. Se você não se recorda agora, no final da aula, quando eu reproduzir esse áudio, você vai ver que ela não falou esse áudio. No final da aula, quando eu reproduzir esse áudio, você vai ver que ela não disse want to. Bonitinho, mas ela falou de uma maneira mais natural, tá? E eu já explico para vocês. Então, you really want to look. Então, to look sharp também é uma expressão, pessoal. Ó. To look, vou colocar aqui, ó, separado. Ó. To look significa olhar, tá? Olhar. Sharp significa afiado. Então, to look, olhar, sharp, afiado. Só que o to look também significa parecer, tá? Parecer. Então, isso aqui, pessoal, também você não pode traduzir literalmente, ao pé da letra. Você tem que olhar de uma maneira figurativa, é uma expressão. To look sharp, em inglês, significa aparentar, ou poderia ser também parecer, tá? Aparentar elegante. Então, look sharp, essa combinação de palavras aqui, essa estrutura, esse bloco, você tem que olhar essas palavras juntas, é um bloco, uma estrutura. Essa estrutura significa aparentar-se elegante, tá? Vou colocar aqui, ó, aparentar-se, igual tá ali no PDF, tá? Então, to look sharp, aparentar-se elegante, é uma expressão, ok? Look sharp. Então você pode falar, oh, you look sharp today. You look sharp today. Você tá bem aparentado, você tá elegante hoje, você está você está com visual elegante, tá? Então, você está aparentando elegância, ok? Tá? Então, você pode falar para alguém, oh, you look sharp today. You look sharp today. You look sharp today. You look sharp today. Você está elegante hoje. Ou você está bem aparentado hoje, ok? Tá? Claro, pessoal, beleza? JC, normal você entender as palavras, mas não saber do que se trata o diálogo. Sim, por quê? Porque você pegou palavras soltas, né? Você conseguiu compreender palavras soltas, mas você não conseguiu compreender frases, contextos, tá? Então, calma que normal, né? Você pegou ali as palavras que você já conhece, ok? Mas depois que a gente trabalhar aqui, passar por todas as falas, você vai entender o contexto geral. E o contexto geral vai te auxiliar a compreender todo o diálogo, tá? Então é normal, você pegou as palavras que você conhece, porque você, né, pegou ali palavras soltas, conseguiu captar palavras soltas, mas não o sentido de frases. Ou seja, você não conseguiu captar frases inteiras, beleza? Mas calma que já já você vai estar captando, você vai estar compreendendo esse diálogo aqui com total facilidade, ok? Tá, então, ó,
Recapitulando, né? Ó, então, I see. Eu entendo. You really wanna look sharp, don't you? Você realmente quer aparentar ser elegante. Aí, então ela fala don't you, né? Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Don't you? Peraí, eu coloquei aqui em cima, né? Ó, o don't you, né? Então deixa eu colocar logo em seguida aqui, ó. Don't you? Esse don't you significa basicamente não é, né? Não é. A forma mais fácil de traduzir para o português é não é. Você também poderia traduzir dessa maneira aqui, ó. Você não você realmente quer aparentar ser elegante. Então você poderia traduzir assim, ó. Você não quer aparentar-se elegante, né? É uma pergunta negativa, é uma interrogativa negativa. Só que é muito mais fácil você simplesmente colocar não é, em vez de colocar você não quer aparentar ser elegante? Você realmente quer aparentar ser elegante? Você não quer aparentar ser elegante? Fica muito longo, né? É melhor você traduzir de uma maneira... aqui fica muito melhor a gente buscar esse sentido aqui, que é o sentido de não é, que é o comum do dia a dia, tá? Ok? Então, you really wanna look sharp, don't you? Então, você realmente quer aparentar ser elegante, não é? Tá? Beleza? Então, primeira frase, bem tranquilo, né? Oh, I see. You really wanna look sharp, don't you? Eu entendo, você realmente quer aparentar ser elegante, não? Pessoal, é o seguinte, ó. Como eu disse, ela não pronuncia... Vamos lá para nossa pronunciation tips and tricks. Dicas e macetes de pronúncia, tá? Bom, ela não diz assim, ó, want to... Ela não diz want to look. Ela diz wanna look, tá? Então, para quem já assistiu às aulas anteriores, se eu não me engano, já tinha explicado isso aqui, né? Que os nativos, com muita frequência, eles reduzem a pronúncia de want to para wanna. Então, em vez de falar... A escrita tá want to, a escrita, mas ela não pronunciou dessa maneira, né? Ela pronunciou de uma maneira casual, informal. Ela falou wanna look. I see, you really wanna look sharp, don't you? I see, you really wanna look sharp, don't you? Eu vejo, você realmente quer aparentar ser elegante, não é? Eu entendo, você realmente quer aparentar ser elegante, não é? Beleza. Tranquilo, pessoal? Vamos lá então. Aí o Mark responde, oh, you betcha. This is a very important event. Vamos lá então. This is a very important event. Bom, aí o Mark fala então o seguinte, oh, you betcha. Isso aqui, pessoal, é estranho, né? You betcha. Como tá escrito. Isso aqui, pessoal, é uma expressão, tá? Deixa eu colocar separado. This is a very important event. Bom, que é esse you betcha aqui, JC? Bom, primeira coisa, você tem que entender que esse you betcha em português tem o sentido de pode apostar. Pode apostar, tá? É o seguinte, ó. Esse you betcha é basicamente uma forma coloquial, informal, igual aqui com wanna, é uma redução. Não, lembra do wanna? Em vez de want to, é comum eles falarem wanna. Então aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é basicamente uma redução de pronúncia. Então, se a gente fosse desmembrar essa estrutura aqui, ó, da forma como ela deveria de fato ser pronunciada, a forma dos livros, a forma formal, ficaria you bet you. Você aposta você. Se a gente traduzir literalmente, fica você aposta você. Né? É uma expressão, então não tem como a gente traduzir aqui ao pé da letra, pegar o pé da letra. Tá? Só que aí é ruim falar, né? Oh, you bet you. Então o que eles fazem? Eles conectam esse bet com o you e fica betcha. Tá? Então isso aqui é basicamente a redução de pronúncia disso aqui. Tá? E isso aqui é uma expressão que em português a única coisa que você precisa colocar na sua mente é que tem o sentido de pode apostar. Ok? Então ele fala, you betcha, pode apostar, eu realmente quero aparentar-me elegante, né? Aí ele fala, this is a very important event, que é essa parte aqui, ó. Então, ó, this is é basicamente o quê? This is é basicamente este é. Deixa eu tirar esse acento daqui, não. Então, este é. This is, tá? A very important event. Bom, vamos lá então. A very important
event. Perceberam que eu pronunciei o important de uma maneira diferente, né? Tá? Já explico para vocês como que eu pronunciei. Então, ó, a very important event significa basicamente, ó, aqui você tem que olhar de trás para frente. Um evento, aqui na verdade fica até misturado, né? Fica, ó, aqui, ó, este é. Eu vou colocar esse a aqui, ó, junto com o this is a. Este é tá? This is a, this is a, this is a. Very important event. Bom, very important quer dizer muito importante. E event é evento. Então, evento muito importante. Então, agora já está ficando mais fácil de vocês compreenderem, né? Já está ficando mais contextualizado. Ou seja, ela fala assim, ó. Eu entendo, você realmente quer aparentar ser elegante, não é? Aí ele fala, pode apostar. Este é um evento muito importante. Então, ele quer aparentar ser elegante porque tem um evento que vai acontecer, né? A gente já vai abordar aqui qual que é esse evento, tá? Descobrir qual que é esse evento. Mas por enquanto, então, ele quer aparentar ser elegante, por quê? Porque tem um evento importante para que ele está esperando, né? Que aconteça. Então, ó, este é então, ó, this is a, este é um very important event, evento muito importante. Pessoal, perceberam que essa palavra aqui, ó, a pronúncia, a forma natural como os americanos pronunciam essa palavra é o seguinte, nessa parte aqui, ó, deste T-A-N, eles bloqueiam o fluxo de ar. Tá? Eles bloqueiam o fluxo de ar aqui. Então, você não vai ouvir, no geral, você não vai ouvir um americano dizendo important, da mesma forma bonitinha ali como está escrito. Não, eles vão simplesmente bloquear o ar quando chegar nesta parte aqui da palavra. Então, eles falam important, tá? Tem um bloqueio do ar aqui, se chama pausa glotal, tá? Então, important. Beleza? Tá? Então, tranquilo? Ok? Tá, então, ó, I see. You really want to look sharp, don't you? Oh, you betcha. This is a very important event. Tá, então esse é um evento muito importante. Aí a Sarah continua. Event coming up, and you know that if you look your best. Então, event coming up. O que é esse apóstrofo aí, JC? Calma que eu já vou explicar pra vocês, tá? Então, ó, event coming up. And you know that, and you know that if you look your best, 3 pontinhos, tá? Então, é o seguinte, ela, aqui, ó, tem 3 pontinhos também, né, ó. Então, o que acontece? O Mark tava falando aqui, ó, na segunda fala, ele tava se expressando aqui, falando. E aí a Sarah interrompe ele. Por isso que tem 3 pontinhos aqui, ó, porque ela interrompe ele e aí ela continua da onde ele estava falando. Ele estava falando de um evento muito importante. Aí ela fala assim, ó, event coming up significa o seguinte, então, ó, event. Deixa eu colocar separado aqui, ó, para ficar melhor visualmente para vocês compreenderem aqui, né, para vocês verem, tá? Vou colocar, deixar um espaço aqui, ó. Deixa eu ver aqui também. Já foi, eu sei, mas só para ficar melhor visualmente, não. Ok, vamos lá. Então, ó, event coming up. JC, o que é esse apóstrofo? O que é esse coming up? Bom, primeiro vamos entender o sentido dessa estrutura, desse coming up, tá? Então, ó, event quer dizer evento, obviamente, e coming up quer dizer aproximando-se, tá? Então, evento aproximando-se. Então, quando ele fala assim, ó, this is a very important event, aqui, ó, tá? Este é um evento muito importante. Ela simplesmente corta a fala dele e continua da onde ele estava falando. Evento aproximando-se, ou seja, evento que está se aproximando, evento aproximando-se, ok? Aí é o seguinte, pessoal, ó, vamos lá então. Então esse coming up, aqui, ó, esse apóstrofo aqui, ó, ele foi colocado porque ela não pronunciou o G. Tudo bem que esse G aqui, no geral, ele já é simplesmente só um bloqueio do ar. Mas é o seguinte, ó. Quando uma palavra termina por ING, você pode pronunciar de 2 maneiras. Você pode pronunciar da forma correta, da forma formal, que é basicamente
o in. Igual no português, in. Então, coming, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. A pronúncia, digamos assim, formal, oficial, é essa aqui, ó. Coming. Vamos colocar aqui uma separação aqui, ó. Coming, beleza? Só que os nativos, com muita frequência, informalmente, eles acabam ignorando o G aqui, tá vendo? Quando isso acontece, quando eles ignoram o G no final de uma palavra que termina por ING, esse finalzinho aqui, ó, não fica mais in, fica n, tá? Então fica coming, tá? Coming. Então ela não falou coming, ela falou coming, tá? E então, coming up, esse coming up significa basicamente então aproximar, né? Aproximar, ok? Chegar ou aproximar, né? Então, por exemplo, the party is coming up. The party is coming up. A festa está chegando. O dia da festa está chegando, por exemplo, né? A festa está chegando ou a festa está aproximando-se, tá? Nesse sentido de o dia da festa está chegando. Oh, the party is coming up, tá? Então aqui é isso que ela quis dizer, que o evento está se aproximando, ok? Event coming up. Ela fala coming up, né? Coming up. Aí ela conecta com up. Coming up, ok? Então, event coming up, ok? E aí depois, and you know, ela tem o that, né? And you know that if, tá? Então ela fala assim, ó, and you know. Bom, esse and you know significa basicamente e você sabe, tá? Então, and significa e, you significa você e know significa sabe. Então, event coming up. Peraí. Coloquei antes, né? Deixa eu apagar aqui, voltar aqui, colocar aqui embaixo, ó. Seguir a ordem certinho. Então, ó, event coming up, evento aproximando-se, evento que está se aproximando, que está chegando. And you know, e você sabe. Vamos colocar o that aqui junto. That. E você sabe que, tá? Então esse that aqui neste contexto significa que. Então, and you know that. Perceberam que eu não disse and you, eu disse and you. Eu não pronunciei o D aqui, é muito comum isso, tá? Eu já explico para vocês de forma detalhada. Deixa eu continuar explicando aqui as estruturas da frase, né? Então, and you know that, e você sabe que é essa parte aqui. If you look your best. Então, if you look your best, tá? Que significa se você aparentar o seu melhor, foi assim que eu traduzi isso. Aparentar o seu melhor, 3 pontinhos, né? Tá? Então ela falou assim, ó, realmente, esse evento super importante, muito importante, do qual você está falando, ele está se aproximando, está chegando o dia dele acontecer, e aí ela dá uma sugestão para ele, né? Ela faz um comentário, ela fala, and if you look your best, e se você aparentar o seu melhor, ou seja, se você estiver bem vestido, se você estiver com um visual bom, elegante, tá? É isso que ela quer dizer. Ela fala assim, ó, antes de eu passar para a próxima frase, como eu disse, aqui, ó, and you know that, aqui, ó, esse and you, é muito comum os nativos pronunciarem dessa maneira aqui, ó, como se fosse uma palavra só, e esse D aqui, ó, acaba sendo omitido, tá? Eles acabam ignorando o som do D, ok? Então, and you, tá? And you know that, beleza? Tá, então só recapitulando rapidamente, ó. I see, you really want to look sharp, don't you? Eu entendo, você realmente quer aparentar ser elegante, não é? Quer estar com um visual bonito, elegante. Oh, you betcha, this is a very important event. Então, pode apostar, este é um evento muito importante para mim, né? Aí ela corta ele e complementa a frase. Event coming up, and you know that if you look your best. Então, event coming up, and you know that if you look your best.
evento aproximando-se e você sabe que se você aparentar o seu melhor, ou seja, se você estiver bem vestido, vestir a sua melhor roupa, aí ela continua. You have a better chance of getting the job than another person, tá? Então ela fala assim, ó. You have a better chance of getting the job than another person, tá? Ponto final. Então ela termina essa parte aqui, tá? Então, ó, you have a better chance. Então, you have quer dizer basicamente você tem, bem simples, né? Deixa eu colocar um espaço aqui para ficar visualmente melhor para vocês. Então, you have, você tem a better chance. A better chance quer dizer uma melhor chance, uma melhor chance. Como que eu traduzi? Uma melhor chance, exatamente. Então, aqui no PDF, né? Então, you have, você tem a better chance. Então, a better quer dizer uma melhor. E opa, eu coloquei change. Aqui eu coloquei certo? Ok, que eu também coloquei chance, tá? Tinha escrito errado. Então, you have a better chance of getting the job than another person. Então, você tem uma melhor chance, a better chance, of getting the job, tá? O que significa esse of getting the job? De conseguir o emprego, o trabalho. Então, esse evento importante do qual ele estava mencionando é basicamente uma entrevista de emprego. Então, a Sarah está ajudando ele, aconselhando ele, dizendo para ele ir bem vestido, tá? Porque é muito importante para ele, ele precisa conseguir esse emprego, beleza? Então, ó, pessoal, por isso que eu sempre trabalho, eu nunca trabalho com palavras soltas, palavras fora de contexto. Eu sempre trabalho com frases, tá? E estruturas, ou seja, estruturas que são basicamente combinações de palavras, tá? E uma combinação de palavra muito comum na língua inglesa é get a job. Get a job significa basicamente conseguir um emprego, tá? Então, por exemplo, se você quer perguntar para o seu amigo se ele conseguiu o emprego, vamos supor que ele tinha uma entrevista de emprego para fazer, ele foi lá e fez a entrevista de emprego, e você quer saber se ele conseguiu o emprego. Então você pode falar, did you get the job? Did you get... Opa, faltou o D aqui, ó. Did you get the job? The job. Então, você conseguiu o emprego, tá? Então, sempre que você fala de conseguir emprego, é get the job. Você vai usar o verbo get com job, tá? Então, você conseguiu o emprego, tá? Lembrando, então, pessoal, que esse did é um auxiliar de pergunta. Ele é utilizado para você fazer pergunta na língua inglesa no tempo passado, tá? Então, como a gente está perguntando se ele conseguiu, se trata do passado, a gente precisa, e se trata de uma pergunta, né, no passado, então a gente precisa usar o did aqui na frase para indicar que se trata de uma pergunta no passado. E aí, Jussandra? How's it going? Ok? Tá? Então, ó, aqui fica com ing, ó, tá vendo? Ó, getting. Literalmente fica, vamos lá, ó, you have, você tem, a better chance, uma melhor chance. Aqui tá bem literal, bem fácil. Aqui já não dá pra gente traduzir literalmente, a gente tem que olhar o sentido, né? Ó, of getting the job, de conseguir o emprego. Só que se a gente traduzir literalmente, fica de conseguindo o emprego. Mas por que, JC? Porque sempre que tem um verbo depois da palavra of, esse verbo vai no ing. Mas por que, JC? Não tem um porquê, a língua funciona dessa maneira. Tá? Simplesmente você precisa entender, não decorar, só entender agora. Apenas entenda que depois depois do of, o verbo que segue ele precisa ir no ing, precisa ter o ing, beleza? Por isso que tá getting the job, of getting the job, tá? Então a Sarah fala, you have a better chance of getting the job than another person. Aí faltou então a última parte, né? Que é than another person. Than another person. Vamos lá então, pessoal. Esse than significa do que, tá? Como assim, JC, do que? Sabe aquele do que de comparativo? Por exemplo,
eu sou mais velho do que você, por exemplo. Então você vai falar lembra da aula passada? Se você participou, você lembra da palavrinha older, que significa mais velho. Então, I'm older than you, I'm older than you, I'm older than you. Tá? Então, I'm older significa eu sou mais velho. E esse than you significa, então, do que você. I'm older than you. I'm older than you. Tá? Eu sou mais velho do que você. Então, aqui, quando ela fala than, ela está comparando do que another person. Another person. Another quer dizer uma outra. Uma outra. Another. Tá? Por exemplo, another day. Another day. Um outro dia. Tá? Another day. Um outro dia. Another thing. Uma outra coisa. Tá? Ela está falando então de pessoa. Então, than another person. Than another person. Do que uma outra. Escrevi errado, né? Outra. Do que uma outra pessoa, tá? Agora tá começando a fazer sentido. Bora contextualizar aqui de novo. Bora olhar cada uma dessas frases aqui, ó, pessoal. Ó. Então, ó. I see. You really want to look sharp, don't you? Eu entendo. Você realmente quer aparentar ser elegante, não é? Aí o Mark fala, oh, you betcha. This is a very important event. Ah, pode apostar. Este é um evento muito importante. Aí a Sarah interrompe ele e complementa a frase. Event coming up, and you know that if you look your best. Então, event coming up, evento aproximando-se, and you know that, e você sabe que, if you look your best, if you look your best, se você aparentar o seu melhor, se você estiver vestido, se você vestir o seu melhor, estiver super bem aparentado, you have a better chance of getting the job than another person. You have a better chance of getting the job than another person. Você tem uma melhor chance de conseguir o emprego do que uma outra pessoa. Beleza? Ficou mais fácil, bem mais fácil agora, né? Tá? Perceberam que a pronúncia é getting, tá? Então, quando você tem o get com o ing, quando tem um som de vogal aqui depois, quando você tem, na verdade, um T ou dois T's entre duas vogais, esse T fica com o som do nosso R de aranha, areia, né? Como eu já comentei antes. Então, getting, a pronúncia fica assim, ó. Vamos colocar assim, ó, portuguesado, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Getting. Opa, deixa eu colocar isso aqui, ó. Getting, tá? Getting. Ok? Alright, so let's move on. Vamos continuar então, ó. Tranquilo até agora, pessoal? Tá? Vou passar para as próximas falas. Aí o Mark fala, and so, e então, tipo assim, beleza, mas o que você quer dizer com isso, né? O que você quer dizer de fato com estar bem aparentado? O que eu devo fazer para eu estar bem aparentado, né? É basicamente isso que ele fala aqui, and so, tá, beleza, você tá me sugerindo que eu esteja bem aparentado para a entrevista, mas o que realmente é estar bem aparentado? O que você quer dizer com isso? Aí ela fala, so, you want to get a suit and a new belt from that fancy brand store. Tá, então vamos lá. Ela fala, so, you want to get a suit and new belt. So, you want to, né? You want to, só que a pronúncia, you wanna. Tá, então, so, you want to get a suit and a new belt from that fancy brand store. From that fancy brand store. Tá, vamos ver então o que significa isso aqui, pessoal. Ó. Esse so quer dizer então basicamente então. Então, so, you want to. Tá, literalmente, you want to quer dizer você quer, tá? Então, you quer dizer você e aqui vamos até tirar o to aqui, ó. Vou tirar o to aqui, ó. Por enquanto eu vou tirar, depois eu coloco. Então, ó, you want, você quer. Só que o you want, ele também, essa estrutura também é utilizada para quando você tá dando uma orientação. Sabe quando você está explicando alguma coisa para alguém?
Ah, você precisa fazer isso, depois aquilo. Então, eles tendem a usar essa estrutura também, né? Que literalmente significa você quer. Só que, nesse sentido aqui, no sentido de dar orientações, dar instruções, significa você precisa. Sabe quando você está dando uma orientação para alguém, tá ajudando alguém, aí você fala, você precisa fazer isso aqui, depois você precisa fazer aquilo outro, tá? Então eles utilizam também essa estrutura aqui, ó, you want, o verbo querer. Mas em português o sentido que passa é você precisa. Opa, eu tirei o T aqui, ó. You want to get. Esse you want to get aqui significa, então, você precisa comprar, tá? Então, o get, o get é um verbo. O get é um verbo multiuso, tá? Então, dependendo do contexto no qual ele está, ele tem um significado específico, ele tem um sentido específico. Então, o get é um verbo que tem 1001 sentidos, tá? Nesse sentido aqui, como ela está falando de roupas, é comprar. Comprar um terno e um cinto novo, tá? Então, ó, nesse contexto, o get significa comprar. Então, ela fala, so, you wanna get, você precisa comprar a suit and new belt. A suit and new belt. A suit and new belt. Tá, a suit quer dizer um terno, tá? Suit quer dizer terno, ok? And new belt. Belt quer dizer cinto, tá? Belt quer dizer cinto. New quer dizer novo. Então, e cinto novo. Então, um terno e cinto novo. Tá? Eu coloquei um terno e um cinto novo, né? Vou colocar um aqui também, tá? Deixa eu só mudar aqui, pessoal, a temperatura. Só um instante. Ok. Tá, então, ó. So, you wanna get... então, você precisa comprar a suit and new belt. A suit and new belt. Um terno e um cinto novo. Essa é a sugestão que ela dá pra ele, tá? So, you wanna get a suit and new belt from that fancy brand store. E ela fala assim, ó. From that fancy brand store. JC, o que significa isso aí? Bom, aqui a gente tem que olhar de trás pra frente, tá? Ó. Store quer dizer loja, ok? Loja. Brand quer dizer marca. Então, de marca, loja de marca. E fancy quer dizer chique, tá? Então, loja de marca chique. Então, from quer dizer de, tá? Então, pra gente ficaria daquela, ok? Então, from the fancy brand store. From that fancy brand store. Então, from that quer dizer daquela. From that, daquela, tá? Fancy brand store. Então, store quer dizer loja, brand quer dizer de marca e fancy quer dizer chique, tá? Perceberam? Fica ao contrário, literalmente ao contrário, ok? Tá? Então, a sugestão que a Sarah dá pro Mark, para ele ir bem na entrevista de emprego, é você precisa comprar um terno, a suit, ó a pronúncia, suit, é um som de U prolongado, suit, tá? Vamos lá. Ó, a pronúncia dessa palavra, que significa terno, é basicamente tem um som de U prolongado, suit, não é suite, tá? É suit, suit. And new belt. Então, você precisa comprar um terno e cinto novo daquela loja de marca chique. From that fancy brand store. From that fancy brand store. Daquela loja de marca chique. Então essa é a sugestão, é a orientação que a Sarah dá para o Mark. Ok? Aí a Sarah continua, tá? Continua falando. Ela é bem tagarela, né? Vocês vão ver que a maior parte das falas é dela. Então ela fala, which has got all the famous names and logos and labels. Tá, vamos lá então. Which has got all the famous names and logos and labels, ok? Bom, o que é esse which? Pessoal, which quer dizer basicamente a qual, a loja a qual, tá? Ou seja, a qual se referindo à loja, essa loja que ela falou, que é uma loja de marca chique, loja de marca chique. Então, which has got. JC, o que é has got?
Pessoal, has got é a mesma coisa que has. Mesma coisa, tá? É simplesmente uma outra forma de você dizer a mesma coisa. Tá? E has quer dizer tem. Ok? Ah, mas esse não é have, que quer dizer tem. O has também quer dizer tem. Só que ele é usado para conjugar com he, she e it. Tá? Ou seja, ele tem, ela tem, ou um objeto, ou no caso aqui, uma loja. Uma loja, uma store é a mesma coisa que it. Tá? E como vocês viram, a conjugação do verbo ter com it é has. Então, por exemplo, the store has. The store has. Quer dizer, a loja tem. A loja tem. Só que se eu não quiser repetir a palavra store, eu posso substituir ela por it. Então eu posso simplesmente falar it has. Ela tem. Igual a gente fala em português, a gente coloca ela, né? Então aqui, ó, ela fala which, a qual, se referindo à loja, has got, tem. All the famous names, então, ó, all the famous names and logos and labels, ok? Bom, pessoal, all the famous quer dizer todos os famosos. Percebeu que a ordem não bate, né? Eles colocam antes o adjetivo famoso. Em português, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Eles colocam aqui, ó, all the famous. Eles colocam antes o adjetivo famoso. E no português, em português, a gente coloca no final. Tá vendo, ó? Famosos. Tá? Então inverte a ordem completamente, tá? Então esse all the famous names and logos and labels significa todos os nomes. Todos os nomes. Names são nomes. Logos e logos, né? And logos e logos. And labels. E, pessoal, label, literalmente, que significa rótulo em português, tá? Mas aqui passa mais no sentido de etiqueta, roupa com etiqueta de marca, tá? Famosos, ok? Então, ó, which, a qual, has got, que é simplesmente uma outra forma de você dizer has. É a mesma coisa, tá? Has got é a mesma coisa que has. E da mesma forma, pessoal, ó, da mesma forma que has got quer dizer has, se fosse have got, é a mesma coisa que have, tá? É só uma outra forma de você dizer a mesma coisa. Pode inventar também, tipo, the has store. Não. Tem que seguir a mesma ordem. Tem uma ordem a ser seguida, que é the store has. A loja tem. É igual no português, ó. A store. Loja e has tem, ok? Alright? Tá? Então, ó, which has got, a qual tem, all the famous names and logos and labels. Todos os nomes e logos e rótulos. Todos os nomes e logos e rótulos / etiquetas famosos. Então, ela quer, a Sarah, ela quer que o Mark compre um terno e um cinto novo naquela loja de marca chique que tem todos os nomes e logos e rótulos ou etiquetas famosos, né? Aquela loja que tem só roupa de marca famosa, ok? Tá? Então ela quer que ele vá super bem vestido na entrevista de emprego para impressionar, para causar uma ótima primeira impressão, alright? Tá? Pessoal, ó, uma dica importantíssima de pronúncia, deixa eu colocar aqui mesmo, ó. Quando ela fala which has got, ela não fala bonitinho which has got. Ela fala which has got, tá? Então ela fala assim, ó. Ela conecta o som do which, que é assim, ó. O som do which é assim, ó, which. E aí, em vez de falar has bonitinho, ela só fala us. Então, ó, us.
which has got, which has got. Por isso que fica difícil de compreender, porque daí fica mais rápida a fala, fica conectada. Então ela fala, which has got all the famous names and logos and labels. Então, a qual tem todos os nomes e logos e rótulos / etiquetas famosos. Tá? Então ela reduz a pronúncia, ela conecta a pronúncia dessas duas palavrinhas aqui, ó. Whiches, which has got. Ok? Alright? Ok, cool. Tá. Aí, continuando então, ó. With a really nice white business shirt, classic look. Tá, então ela continua aqui, ó. A sugestão dela, né? Ó. Então ela fala pra ele comprar um terno e cinto novo. Então, so you want to get a suit and new belt. Você precisa comprar um terno e cinto novo from that fancy brand store, daquela loja de marca chique, which has got all the famous names and logos and labels, a qual tem todos os nomes e logos e etiquetas famosos. With a really nice white business shirt, classic look. Então ela fala with a really nice white business shirt. Ponto. Depois classic look. Vou colocar separado aqui, ó. Classic look. Ok. Tá, então o que ela fala? Ela fala para ele comprar um terno novo e um cinto. E ela fala para ele também comprar olha só, uma camisa social branca. Então, ó, deixa eu... Peraí, onde que eu coloquei isso aqui? Ah, tá, beleza, tranquilo. Até que tá esse The Party is coming up, tá? Aqui embaixo. Não apaguei nada não, né? Beleza, então, ó, esse with a really nice, tá? Deixa eu ver como que eu vou desmembrar isso aqui para ficar mais fácil de explicar. Vamos só desmembrar com esse with, tá? Com uma, with. Aqui, os nativos pronunciam de duas maneiras. Você pode falar with the, com um som que não vibra, é só um assopro de ar. With the. Ou com um outro som do TH, que é um som que vibra, parece o som da letra D de dado. With the. No áudio ela fala with a really nice white business shirt. Tá, então com uma really nice white business shirt. Vamos lá então, pessoal. Really nice quer dizer bem legal, bem bacana. Tá? Aqui a ordem vai inverter. Vocês vão ver que não dá para colocar a tradução na mesma ordem, ó. White business shirt. Então, shirt quer dizer camisa social, shirt. Disse como que é camiseta? Então, ó, shirt é camisa, geralmente uma camisa social, uma coisa mais formal, né? E t-shirt é camiseta, t-shirt, camiseta. Então, shirt, camisa, t-shirt, camiseta. Tá, então, com uma really nice white business shirt. Então, really nice quer dizer bem bacana. E white business shirt quer dizer, então, camisa social branca. Tá? Então você tem que olhar de trás para frente aqui também. Perceberam que é um padrão? Geralmente, quando você tem uma estrutura que envolve um adjetivo e um substantivo, né? Ou seja, uma qualidade junto com alguma coisa, tipo, sei lá, copo grande. A gente fala copo grande. Eles falam grande copo, né? Big cup, big mug, big glass, dependendo se for xícara, copo ou caneca, né? Então, ó, shirt quer dizer camisa. Business quer dizer negócio, mas aí pra gente fica social, camisa social. Pra eles é camisa de negócio. E white, branca. Então, com uma camisa social branca, bem bacana. Então, vamos olhar aqui, ó, que fica mais fácil de vocês se situarem, ó. Então, with a really nice. Então, ó, perceberam que tem as marcações, né, em azul e branco, né? Na verdade, são marcações para ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá? Então, olha só, onde que tá branco aqui, ó? With a really nice. Com uma
bem bacana. Então, esse with a really nice, em português é com uma bem bacana. Depois, white business shirt, camisa social branca. Então, com uma camisa social branca bem bacana. Então, ela quer que ele compre um terno, ó, a suit and new belt, um terno e um cinto novo, naquela loja de marca chique. E ela quer também que ele use o terno com uma camisa social branca bem bacana. Ela fala classic look. Bom, bem fácil, né? Classic look é look clássico ou visual, pode ser look ou visual, né? A gente usa a palavra look, a gente fala look, né, em português, mas é look. Em português a gente usa essa palavra também, mas então visual. Pode ser look clássico ou visual clássico, ok? Tá, então, classic look. Então, look, visual clássico. Ok? Beleza, pessoal? Tá? Então, deixa eu recapitular rapidinho aqui, ó. Deixa eu voltar rapidinho, vamos lá. Ó. Então, ó, I see you really want to look sharp, don't you? Eu entendo, você realmente quer aparentar ser elegante, não é? Quer estar com um visual elegante. Oh, you betcha. This is a very important event. Pode apostar. Esse é um evento muito importante. Event coming up, and you know that if you look your best. Então, event coming up, evento aproximando-se, and you know that. E você sabe que if you look your best, se você aparentar o seu melhor, you have a better chance of getting the job than another person. Então, você tem, a better chance, uma melhor chance of getting the job, de conseguir o emprego, than another person, do que uma outra pessoa. Aí, continuando. And so, e então, e aí, o que você quer dizer com isso? Explica melhor. Yes, Sarah, continua. So, you want to get a suit and new belt from that fancy brand store. Então, so, you want to get, então, você precisa comprar a suit and new belt, um terno e um cinto novo, from that fancy brand store, daquela loja de marca chique. E ela continua. Which has got all the famous names and logos and labels. Então, which has got, que ela falou de forma contraída, which has got, a qual tem all the famous, todos os famosos, names and logos and labels, nomes e logos e rótulos ou etiquetas famosos, né? With a really nice white business shirt, classic look. Então, with a really nice, com uma bem bacana, white business shirt, camisa social branca. Então, com uma camisa social branca bem bacana. Classic look, visual clássico, não precisa ficar inventando moda. Vai com clássico, camisa social branca. Ok? Beleza. Aí, o Mark fala, but it's so much more expensive. Vamos lá, então. But it's so much more expensive. But it's so much more expensive. Aí ela corta ele de novo. Eu já explico depois a fala dela, né? Vamos olhar aqui então a fala do Mark. A fala do Mark é a seguinte, ó. But, que significa basicamente mas. Mas, deixa eu colocar um espacinho aqui. Mas, it's so much more. Pessoal, it's so much more significa é muito mais. Então, so much, tá vendo que tem duas ênfases. Much já é muito. So também é muito, né? É uma ênfase. Então, assim, é uma redundância, né? Mas em português fica simplesmente... Esse so much quer dizer simplesmente muito. E o more, mais, tá? E esse it's quer dizer apenas é. É muito mais. Expensive. Então, expensive quer dizer caro, dispendioso, caro, tá? Expensive. Então, but it's so much more expensive. Mas é muito mais caro. Ou seja, a loja que ela sugeriu que o Mark vá, aquela loja de marcas famosas, com nomes e logos e etiquetas famosos, essa loja é muito mais cara do que as outras lojas. Daí ele simplesmente fala, beleza, né? A sugestão que você está dando é interessante, mas é muito mais cara essa loja, aonde você está sugerindo que eu compre as roupas, né? Para entrevista.
Aí a Sarah, ela corta o Mike, ela gosta de interromper ele, né? E ela fala assim, ó, expensive than Wondermart, which we're not going to. Expensive than Wondermart. Expensive than Wondermart, which we're not going to. Which we're not going to. Which we're not going to. Tá. Vamos lá. Perceberam, pessoal, que esse é um diálogo já um pouco mais avançado. Mas fiquem tranquilos, nada que essa aula, junto com o treino também durante a semana, vocês vão receber esses materiais, o PDF e o áudio. Então, essa aula, mais o treino, mas se você continuar depois da aula, durante a semana, treinando, continuar treinando, você vai, de fato, conseguir internalizar e compreender 100% desse diálogo, eu te garanto. Okay? No final dessa aula você já vai entender melhor do que você entendeu no começo da aula, bem melhor, eu tenho certeza. E aí depois, durante a semana, você vai pegar este material que eu vou disponibilizar para vocês, o PDF e o áudio, e você vai basicamente continuar treinando o seu listening, tá? Então, ó, ela fala expensive than Wondermart. Vamos lá então, ó. Expensive than Wondermart. Wondermart é o nome de outra loja, tá? Que o Mark provavelmente ele deve comprar nessa Wondermart aí, né? Então ele fala assim, ó, mas é muito mais caro, né? But it's so much more expensive. But it's so much more expensive. Aí ela corta ele, expensive than Wondermart. Então, ó, caro do que Wondermart, tá? Aqui tem um mais, né? Aqui tem um mais implícito, mais caro, tá? Ela não coloca a palavra more aqui, ela continua já do expensive, tá? Mas aqui tem um mais implícito, tá? Então, ó, expensive than Wondermart, mais caro do que o Wondermart, a Wondermart, vamos colocar assim, ó. Então, essa loja que ela está sugerindo que o Mark compre o terno, compre o cinto, ela é mais cara do que a Wondermart, tá? Que é uma outra loja, ok? Que o Mark mencionou aqui, ó. Ele falou, but it's so much more... Ele não mencionou a loja, né? Ele falou, but it's so much more expensive. Mas é muito mais caro. Aí ela fala, é mais caro do que a Wondermart. Deve ser uma loja forreba aí que o Mark vai comprar as roupas, tá? Tá, então, expensive é caro, tá? Lembra do comparativo, ó? Than, de novo, ó, vou voltar aqui no material, ó, deixa eu ver, onde que tava o than, aqui, ó, tá vendo, ó, nessa última frase aqui, ó, you have a better chance of getting the job than another person, tá vendo, ó, than, do que, é um comparativo, e aqui, ela usou de novo, esse comparativo, ó, than, do que, tá? Aí ela continua, ó, which we're not going to. Vamos lá. Which we're not going to. We're not going to. O que significa então? Aqui, pessoal, já é um pouquinho mais avançado, tá? Ó, esse which quer dizer, basicamente... Vou colocar junto aqui, ó. Esse which quer dizer basicamente na qual, nesse contexto, né? Eu coloquei ali na tradução como na qual, tá? Ou seja, ela tá falando da Wondermart, na qual. We're not going to. Esse we're not going é a contração de we are not going. Tá? Que literalmente, ó, esse we are not, vou até colocar aqui embaixo, ó. Vamos lá, isso aqui eu vou deixar aqui embaixo e ali em cima eu só vou traduzir. Então esse we're not going, literalmente é a contração de we are. Isso aqui, ó, é a contração, é a redução, tá? A abreviação de we are. Not going. Aí not going repete, né? Isso aqui, pessoal, literalmente significa nós estamos não indo. Estranho, né? Não faz sentido nenhum se a gente traduzir literalmente, né? Só que em português, essa estrutura aqui, nesse contexto,
passa a ideia de nós não iremos, de futuro, tá? Então, we're not going é nós não, na qual nós não iremos. Nós não iremos na Wonder Mart, ok? E tem o to aqui, né? Ó. É que o to, ele tá aqui, ó, simplesmente... É que geralmente com o verbo to, a gente usa com o verbo to, go to. Com o verbo to, geralmente a gente usa o to, a preposição com o verbo go, geralmente a gente usa a preposição to, né? Então, por exemplo, go to church, ir à igreja. Go to the mall, ir ao shopping center, que é mall, no inglês americano. Tá, então, com o go, a gente usa o to. E aí, aqui, eles têm o costume de manter o to aqui. We're not going to. Nós não iremos, literalmente, ficaria, nós não iremos para. Né? A gente não vai para essa loja, a gente não vai nessa loja. Só que em português a gente não coloca o para no final. Nós não iremos para. A gente só fala nós não iremos, tá? É o seguinte, pessoal, pode estar parecendo confuso isso aqui, eu sei, é uma estrutura mais avançada. É o seguinte, quando os americanos, quando os falantes nativos da língua inglesa, eles geralmente negam um ato, eles colocam nesse ing, tá? Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, ó, eles negam uma ação, né? Ó, eu não vou ligar para ela, tá? Então, um nativo muito provavelmente vai falar assim, ó, I'm not calling her, I'm not calling her, I'm not calling, I'm not calling her, I'm not calling her. Tá, então, eu não vou ligar para ela. Eu não vou ligar para ela, eu não vou ficar indo atrás dela, né? Só que se a gente traduzir literalmente fica, eu estou não ligando para ela. Tá? Não faz sentido nenhum, né? Então você não deve traduzir literalmente, você só vai se confundir, né? Você tem que olhar o sentido, tá? Então geralmente quando os nativos expressam uma ação na negativa, eles colocam no ing, tá vendo? Calling her, sei lá, I'm not going to school today, I'm not going to school today. Fica, eu não vou para a escola hoje. Percebeu? Então, que geralmente é com frases negativas. Tá vendo? Not aqui. E foi isso que ela quis dizer aqui, ó. We're not going to. Nós não iremos. Tá? Então, voltando à frase aqui, ó. Voltando aqui no material, ó. But it's so much more expensive. Mas é muito mais caro. Aí a Sarah interrompe ele e diz, expensive than Wonder Mart, which we're not going to. Então, na qual nós não iremos na Wonder Mart, tá? Então, a loja que ela falou, né, a loja chique, de roupa chique, ela quer dizer que é o seguinte, que ela é mais cara do que a Wonder Mart, mas eles não vão na Wonder Mart, ok? Alright, espero ter ficado claro, pessoal. Vamos lá, então, continuando, tá? Então, expensive than Wonder Mart, which we're not going to. Percebeu a pronúncia? Deixa eu ressaltar aqui a pronúncia para vocês, colocar em evidência. Bom, é o seguinte, ó. We are, contraído, fica we're. Só que eles tendem a pronunciar essa estrutura aqui, ó, assim, ó, como were. Tá? O som de were, tá? Were. Então ela fala, which we're not going to. Na qual nós não iremos na Wonder Mart. Aí ela fala, because it only has colored shirts. Então, because it only has colored shirts. Então, ó, bem fácil essa frase aqui, pessoal, ó. Ela explica por que ela não vai na Wonder Mart. Por que eles não vão na Wonder Mart, segundo a Sarah. Ela fala, ó, because quer dizer por quê. It only has. Pessoal, only quer dizer só, has, tem, e it está se referindo ao Wonder Mart. Então, porque ela só tem a Wonder Mart, porque a loja Wonder Mart só tem colored shirts.
camisas coloridas. Bem fácil, né? Bem intuitivo. Então ela fala, ó, a gente não vai no Wondermart. We're not going to Wondermart. We're not going to Wondermart. Nós não estamos indo para Wondermart. Nós não iremos na Wondermart because it only has colored shirts, camisas coloridas. Ela falou o quê? Que ela queria que ele usasse uma camisa social branca. Lembra aqui, ó? Deixa eu voltar. Ó, with a really nice white business shirt. Classic look. With a really nice white business shirt. Com uma camisa social branca bem bacana. E na Wondermart, que é mais barato, só tem camisa social colorida. Por isso que ela fala isso, né? Que não é pra ir lá, né? Não, because... Percebeu que eu falei, ó? It only has. Eu conectei aqui, ó. It only. Tá, ó. Então aqui, ó, dá pra conectar. Provavelmente ela também conectou no áudio. Ó, aqui fica E... Aqui um som de R. E aqui fica assim, ó. Only. It only. Então você pode conectar, ó. It only. It only has colored shirts. Colored. Percebeu, pessoal? Que esse E no final aqui, ó, não é pronunciado, ó. Tá vendo, ó? A escrita é assim, só que a pronúncia é assim, ó. Colored. Colored. Não é colored ou colored. Colored. Algo do tipo, tá? É colored. Colored. Ok? Esse I aqui ó, é mudo. Colored. Alright? Tá, beleza. Aí, já a gente tá finalizando, tá, pessoal? Aí a Sarah continua, né? Super tagarela, ela gosta de falar. Teve 2, 3 frases do Mark e umas 10 dela até agora, né? Aí ela fala assim, ó. If you're going to look good for a job interview, if you're going to look good for a job interview. Vamos lá então, ó. Então assim, ó. If you're going to look, tá? Vamos lá, deixa eu ver como que eu vou separar aqui, ó. Esse if, pessoal, esse if quer dizer se. Aqui fica you're going to. Tá, vamos lá, deixa eu... Vamos colocar a equivalência, ó. Esse you're going é a mesma coisa que you are going. Lembram do anterior, que era we're not going. Que é a mesma coisa que we are not going. Então perceberam que você pode contrair isso aqui, you are, para your, e você pode contrair isso aqui, we are, para were, tá? Fica bem mais fácil de falar, bem mais rápido, tá? Então se você sabe dessas reduções, dessas contrações, fica mais fácil de você compreender os nativos e também a sua fala fica mais natural. Agora, se você não sabe, você vai ter dificuldade para compreender os nativos e a sua fala não vai ser uma fala natural, tá? Por isso que é importante saber disso. Por isso que é importante sempre trabalhar com áudios para você ouvir, ok? Então, ó, if you're going to look, tá? Esse you're going literalmente fica você estar indo ou você estiver indo, só que não faz muito sentido se a gente traduzir dessa maneira, né? Ó, se a gente olhar na tradução aqui, ó, que eu coloquei no material, fica se você vai ficar bem aparentado, tá? Se você vai ficar bem aparentado, então, if you're going to look good, significa, então, se, tá? Então, esse if significa se, you're going to look good. Look good é bem aparentado, e you're going to é vai ficar, neste contexto, tá? Então expressa o futuro. Então, se você vai ficar bem aparentado, se você vai look good, se você vai ficar com um visual legal, se você vai se arrumar, vestir a sua melhor roupa, né? Ou seja, ficar bem aparentado. For a job interview. Então, ó, for a job interview. Interview. Aqui, pessoal, dá para traduzir literalmente, ó. Então, for a job interview. Sem o S aqui, ó. For a job interview. Então, for quer dizer para. A job. Aqui fica uma entrevista de emprego, tá? Então, ó. Job interview é entrevista de emprego, tá? E esse a aqui significa uma. Então, para uma entrevista de emprego. Tá? Então, ela diz assim, ó.
if you're going to look good for a job interview, vamos olhar aqui no material. If you're going to look good for a job interview, se você vai ficar bem aparentado, se você vai se vestir bem para uma entrevista de emprego. Pessoal, perceberam que tem algumas pronúncias, tem algumas partes aqui, estruturas que eu pronunciei de uma maneira diferente, né? Ó. Então aqui, ó, ela não fala bonitinho assim, ó. Vou colocar 3 pontinhos. You're going to look. Ela não fala bonitinho assim, ó. Ela fala assim, ó. You're going the look. Going to look. É muito comum os nativos reduzirem a pronúncia da palavra to para the. Só que é um the bem rapidinho. If you're going to look, if you're going to look, if you're going to look, going to look. Tá? Outra pronúncia aqui que vocês devem ter notado é de interview. Perceberam que eu não disse, e nem ela também no áudio disse, eu não disse enter, eu disse enter. É muito comum quando os nativos têm um T seguido de um N, eles omitirem o som do T. Então fica interview, com som de you prolongado. Interview. Tô colocando S aqui, não sei porquê. Interview, tá? Então, entrevista, geralmente os americanos, principalmente os americanos, eles vão pronunciar dessa maneira aqui, ó, interview, tá? Lembra na primeira aula que tinha center? É a mesma lógica. Lembra que eu disse que os americanos, ó, pode ver, ó, aqui a gente tem um N seguido de um T. Aqui um N seguido de um T. Então, geralmente, quando você tem essa estrutura, esse padrão, eles vão omitir o som do T, tá? Então, é muito comum os americanos falarem center, como também interview. Ou internet, em vez de internet, é muito comum eles falarem internet. Por isso que fica mais difícil de compreender se você não sabe disso. Agora que você sabe, vai ficar muito mais fácil de você compreender. Então, interview, center, internet. Interview, center, internet. Ok? Tá? Então ela fala assim, ó. Because it only has colored shirts. Então eles não vão na one. Vou voltar aqui nessa aqui, ó. But it's so much more expensive. Mas é muito mais cara essa loja que você tá falando pra eu ir comprar o terno e o cinto. Aí a Sarah fala, expensive than Wondermart, which we're not going to. Então, ela é mais cara do que a Wondermart, na qual nós não iremos. Nós não iremos na Wondermart. E ela justifica, because it only has colored shirts. Porque ela só tem a Wondermart só tem colored shirts. Camisas coloridas. E ela continua, if you're going to look good for a job interview, se você vai ficar bem aparentado para uma entrevista de emprego, aí ela continua sugerindo aqui, ó. Vamos ver o que ela fala. You need something classic. Tá acabando, tá, pessoal? Essas aqui são as 3 últimas frases. You need something classic. Bom, bem fácil, ó. You need significa você precisa de something, alguma coisa ou algo. Eu coloquei como algo ali na tradução, né? Vou deixar igual na tradução ali, ó, do PDF. Algo. E classic, clássico. Então, peraí, coloquei errado. Clássico. Então, a Sarah, ela diz pra ele assim, ó, se você quer ficar bem aparentado na entrevista de emprego, você precisa vestir algo clássico, que é o quê? Uma camisa social branca, né? Foi o que ela disse. Então, you need something classic. Você precisa de algo clássico. Aí o Mark já tá de saco cheio já com ela, né? Fala, alright, I got it. Alright, I got it. Esse alright quer dizer, tudo bem. I got it. Esse I got it é eu entendi, tá? Isso aqui é super informal. Isso aqui é uma gíria. Ok? Então, se você pegar num livro das escolas tradicionais de inglês, um livro didático, como que vai estar escrito lá a frase eu entendo? Fica, ou eu entendi, vamos colocar eu entendi, vai estar I understood. Understood é o passado de understand. Então, I understand. Eu entendo. Opa.
Peraí, tava certo aqui. Posição para colocar o N, né? Então, I understand, eu entendo. I understand. I understood é o passado. Eu entendi. Percebeu que muda, né? Ó. Aqui é stand e aqui stood. Stood, tá? É um verbo irregular. Só que no dia a dia, na linguagem coloquial, eles não vão falar, ok, I understood. Eles vão falar, I got it. I got it. É uma expressão, é uma gíria. Então, alright, pessoal, quer dizer tudo bem. Tudo bem, tudo bem. I got it, I got it. É a mesma coisa, vou traduzir só uma vez, né? Eu entendi. Eu entendi que para eu ir bem na entrevista de emprego, eu preciso usar uma camisa social branca clássica. É isso que ele quis dizer. Então, alright, I got it. Né? Ele tava já bravo. Alright, I got it. Ele tava bravo já, né? Aí ele fala assim, né, para finalizar. I want to go to the nice store anyway. I want to go to the nice store anyway. Tá? Vamos lá, então. I want to go. Se não me engano, ele fala I wanna go também. I wanna go to the nice store anyway. I wanna go to the nice store anyway. I wanna go to the nice store anyway. I want to go. Eu quero ir. Tá? Então, I want, eu quero. To go, ir. To the nice store. To the nice store. Para, esse to quer dizer para. To the, para. Só que em português a gente não fala para, a gente fala na. E nice store é a loja bacana. Aquela loja cara que ela mencionou, que a Sarah mencionou. Na loja bacana. Na loja cara, tá? Anyway é de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer forma. Então tudo bem, não precisa ficar falando pra mim, né? Eu vou na loja, de qualquer forma eu vou nessa loja que você tá comentando, tá? Então, I wanna go to the nice store anyway. I wanna go to the nice... Ele fala assim, ó. Em vez de I want, então, se eu não me engano, no áudio ele fala I wanna. Em vez de I want to go, né? I want to go, ele fala I wanna go. I wanna go to the nice store anyway. I wanna go to the nice store. Pessoal, aqui, ó, esse to the, ele não pronuncia bonitinho to the. Ele pronuncia dessa maneira aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Vou colocar embaixo isso aqui. E vou colocar aqui, ó. Aí ele não pronuncia bonitinho assim, ó. To the nice store. Ele fala go to the nice store. I wanna go to the nice store anyway. Então ele fala the nice store. Então em vez de to, ele fala the, só que é bem rápido. Igual aqui, ó. Opa. Onde que eu tinha colocado pra vocês o the aqui, ó? Eu tinha explicado agora há pouco, né? Aqui, ó. You're going to look. Em vez de you're going to look, you're going to look, ela fala you're going to look. E aqui também, ele fala I wanna go, cadê, ó? I wanna go to the store, to the nice store, to the nice store. Tá? É bem rápido. I wanna go to the nice store anyway. I wanna go to the nice store anyway. I wanna go to the... I wanna go... Até trava a língua, né? Dependendo... Tem que pegar o jeito da coisa. I wanna go to the nice store anyway. I wanna go to the nice store anyway. I wanna go to the nice store anyway. Tem que praticar várias vezes, tá? Então ele fala, mas tudo bem, eu quero ir nessa loja de qualquer forma, não precisa ficar enchendo o saco. É basicamente isso, tá, pessoal? Então, agora, bora ouvir esse áudio novamente, tá? Bora ouvir esse áudio novamente para ver quantos % vocês vão conseguir entender dele agora, beleza? Vamos lá, então. Deixa eu reproduzir ele aqui, ó. I see. You really want to look sharp, don't you? Oh, you betcha. This is a very important event. Coming up, and you know that if you look your best, you have a better chance of getting the job than another person. And so... So you want to get a suit and new belt from that fancy brand store, which has got all the famous names and logos and labels, with a really nice white business shirt, classic look. But is so much more Expensive than Wonder Mart, which we're not going to because it only has colored shirts. If you're going to look good for a job interview, you need something classic. All right, I got it. I want to go to the nice store anyway. I
want to go to the nice store anyway, tá? Então, e aí, pessoal? Como que foi o nível de compreensão de vocês? Lembrando que esse diálogo ele é mais avançado, ele é mais difícil do que os diálogos das aulas anteriores, né? Porque a lógica é a gente ir dificultando, né? Pouco a pouco, obviamente, né? Mas cada aula a gente vai tentar dificultar um pouco mais, né? Pouco a pouco. Beleza? Então, coloque aí nos comentários, pessoal, quantos por cento você conseguiu compreender agora desse diálogo. No começo da aula eu esqueci de perguntar para vocês, né? Quantos por cento vocês conseguiram entender, tá? Eu tenho certeza que agora já ficou mais fácil, bem mais fácil de vocês compreenderem, tá? Mas aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão basicamente, depois, durante a semana, vocês vão simplesmente pegar esse material, esse PDF que eu vou disponibilizar para vocês, mais o áudio, e vão usar esse material para continuar desenvolvendo e treinando a sua habilidade de listening. Não acaba aqui a aula, você tem que continuar estudando depois em casa, ok? Por isso que eu disponibilizo o material para vocês conseguirem continuar, para vocês darem andamento, para vocês darem andamento aqui na aula, ok? Ó, 70%, Pedro, bacana, Pedro. Esse é um áudio já complexo, tá? É um áudio avançado. Então, se você está entendendo 70%, já está ótimo, tá? Aí é só continuar durante a semana, então, treinando os seus ouvidos com o material que eu vou disponibilizar para vocês agora, já depois da aula, tá? Ok, guys? Então, é isso, pessoal. Foi uma aula bem rica. Pode ver que teve muita coisa bacana, muita coisa. Com certeza vocês aprenderam muita coisa nova. Tá? Muita estrutura, muita dica de pronúncia, ok? Então eu tenho certeza que agregou bastante para vocês essa aula e agora é só continuar treinando o seu listening, os seus ouvidos com o material que eu vou disponibilizar para vocês, beleza? Então eu vejo vocês, pessoal, na próxima aula, ao vivo e gratuita, obviamente, que vai acontecer na próxima terça-feira, às 8 horas, como sempre, beleza? Ok? Então, see ya!